Nesse vídeo, eu vou te ensinar por que colher exame de bebê pequeno para alergia não serve para nada e o seu bebê pode estar somente sendo exposto a exames desnecessários e sofrendo lá uma tortura à toa. Meu nome é Leandro Buch, eu sou gastropediatra, já atuo em pediatria há mais de 10 anos. Então esse é um dos vídeos da nossa série Entendendo a Alergia Alimentar. É um assunto que traz muita dificuldade aí, porque tem muito médico que não sabe direito lidar com isso, tem muito nutricionista fazendo besteira. E errar aqui com um bebê pequeno pode trazer várias consequências, tanto para o bebê quanto para a mãe. E ao longo aqui desses vídeos, eu vou explicar para vocês tudo daí. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como que a alergia funciona, para você entender direitinho, e o porquê que muitas vezes não é para ficar colhendo exame de sangue, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é essa definição de alergia aqui, que é uma doença consequente de uma resposta imunológica anômala, ou seja, o nosso sistema imunológico ele trabalha fora do normal. E ela ocorre depois da ingestão ou contato com algum alimento. Ah, isso é a definição de alergia alimentar. É uma das reações adversas aos alimentos, porque existem várias outras que eu vou mostrar aqui. E ela só ocorre contra proteínas, certo? Então, a gente vai chamar proteínas de alérgenos. Essas proteínas que o nosso corpo reage, a gente chama de alérgeno, tem o nome alérgeno. Portanto, essa aqui é a primeira coisa que você precisa saber, que você precisa entender, e que você deve fugir de profissionais que falem isso daqui para você, tá? Não existe alergia à lactose. A lactose é o açúcar do leite e não existe uma reação imunológica contra a lactose. A intolerância à lactose é uma outra doença que não tem nada a ver com alergia, mas que muito profissional da saúde confunde, tá? Isso aqui a gente também vai explicar direitinho aí ao longo dos vídeos. Reações adversas aos alimentos existem várias. Existem as não imunológicas, então eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, vai depender da substância ingerida. Então, a pessoa toma café, vai correndo para o banheiro, porque o café estimula o intestino dela a funcionar. Você come lá um alimento contaminado, que está estragado com bactérias, você vai ter uma intoxicação alimentar por toxinas. Então, você vai ter uma reação adversa àquele alimento. Fermentação. Então, intolerância à lactose. A pessoa não consegue digerir a lactose, e aí a lactose fermenta, dá gases, dá dor de barriga, dá diarreia, assim como os alimentos que são chamados de FODMAPs, que é uma sigla em inglês para alguns alimentos que são mais fermentativos. Só que existem listas, né, de alimentos altos em FODMAPs, mesmo alimentos naturais, que para pessoas que têm desconforto muito grande intestinal, a gente passa uma redução desses alimentos aqui. E tem a intolerância não celíaca ao glúten, que também não é um processo inflamatório, é só uma. É como se fosse uma intolerância à lactose, né? A pessoa tem distensão, tem gases, tem alguns sintomas relacionados ao glúten, mas você não tem uma reação imunológica aqui nesse caso. Ou psicológica, né? A pessoa tem alguma aversão a determinado alimento, a determinada textura, e às vezes tem pessoas que só de olhar, de cheirar alguma coisa, passa mal e vomita, tá? E aí existem as reações adversas aos alimentos imunológicas, que aqui entra a alergia alimentar. E aí existem alguns mecanismos imunológicos, certo? Então, não é complicado, não precisa ficar desesperado. Eu vou explicar isso aqui de uma forma bem simples, porque é bem importante você entender esses conceitos aqui para você saber se proteger, proteger o seu filho de profissionais que não sabem o que estão fazendo. Porque isso daqui é a base do tratamento de qualquer alergia. Então você tem alergia IgE mediada, né, o processo IgE mediado. O IgE é o anticorpo contra aquele alimento, que eu já vou explicar. Então isso aqui é o que a gente dosa no exame de sangue, que é o IgE. Se o seu filho já fez alguma vez, FAST ou Imunocap, a gente pede lá o IgE para o alimento X. Então, IgE para as proteínas do leite, do ovo, seja do que for, tá? E existe a alergia não IgE mediada, que é um outro processo, e tem algumas doenças que têm os dois mecanismos envolvidos, tá? E esse castelinho aqui, ele vai significar o nosso corpo, o corpo do seu filho. Então, o processo IgE mediado, eu vou explicar de uma forma simples aqui para você entender. Quando a gente tem a primeira exposição ao alimento, então, por exemplo, o bebê pequenininho começou a introdução alimentar, certo? Ele vai lá e come, por exemplo, um ovo. Vamos supor
Esse trabalhadorzinho aqui, que é bonzinho, que faz bem, que não tem problema nenhum, é o ovo, por exemplo. Ele vai representar a proteína que a gente vai falar. Aí você tem o trato gastrointestinal, que seria a muralha ali, que divide, né, que protege o seu castelo, que é o corpo. E lá dentro do corpo, nós temos a célula de defesa, que seria o rei, são as células imunológicas, que fazem todo o processo imunológico. A gente tem os anticorpos, que são os soldados, e a gente tem lá o bobo da corte, que são processos outros, vamos dizer assim, tá? Aí, você comeu a proteína lá, a proteína vai passar pelo trato intestinal e vai entrar no castelo, que é o nosso corpo, certo? Então, beleza. A proteína entrou, está dentro do castelo. E aí, por algum motivo que a gente não sabe exatamente qual que é, tá? Porque isso aqui são processos bem complexos. Você tem lá o bobo da corte doidão, que olha para a proteína e fala: essa proteína aí acho que não é legal. Acho que esse cara aqui é mau. Por quê? Não dá para saber. Mas ele achou isso daí, tá? Por algum motivo aleatório. E aí, esse cara foi lá e achou que a proteína era malvada, falou pro rei: ó, aquele cara lá é malvado, ó. Toma cuidado com ele, porque ele vai fazer mal pro nosso corpo. Ele é um agressor. Então a proteína começa a ser vista como um agressor, tá? E aí o rei, que é essa de defesa, escuta aquilo e fala o quê? Emite um, emite um mandado, vai, que fala que esse carinha aqui é malvado e ele não pode mais entrar no nosso corpo, não pode mais entrar no castelo. E emite esse comando os soldados, que são os anticorpos, certo? Então cria-se anticorpos contra a proteína. Só que aí a proteína saiu do corpo lá, foi eliminada, saiu fora, já era, e tudo bem, não aconteceu nada. Esse processo chama-se sensibilização. Então a sensibilização é quando o nosso organismo está identificando uma proteína como agressora, certo? Sendo que ela não é agressora no geral, ok? Isso serve para alimentos. Esse processo todo serve para qualquer tipo de alergia a qualquer coisa, tá bom? Seja um remédio, seja o que for. Aí, esse aqui é o processo de sensibilização. Então, a partir de agora, para o nosso corpo, aquele carinha que era bonzinho, que não faz nada, é visto como um agressor, tá? Resumidamente. Tem a segunda exposição. A partir da segunda vez, né, que a pessoa entrou em contato com aquela proteína, ela entra pelo trato intestinal, TGI é trato gastrointestinal. O anticorpo já está sabendo, já está programado para atacar e ver aquilo como um agressor. E o que ele faz? Ele vai lá e gruda, pega esse agressor e leva para o rei. Fala, ó, esse carinha voltou aqui, ele é um agressor, a gente precisa combater ele, tá? Isso tudo dentro do nosso corpo, claro. Aí o rei pega aquela informação, fica doidão, fica loucaço. Então, nosso sistema imunológico ele hiperreage, ele reage além do que deveria. Aí o rei vai lá, loucão, e manda uma tonelada de soldados lá atacarem é, aquela suposta agressão, certo? Então, hiperreação. Aí, o que vai acontecer? Vai arrebentar com tudo. Tá? Você tem uma resposta imunológica acima do que deveria, e aí você tem várias manifestações que podem destruir todo o castelo, ou podem dar manifestações menores, maiores, vai depender de cada pessoa, do tipo de organismo, quanto que a pessoa vai reagir, não tem como a gente prever muito. E podem dar vários tipos de sintomas, que aí é a reação alérgica, certo? Então, reação alérgica é sintomas, não é exame alterado. Isso aqui também é um conceito muito importante saber, que muito alergista aí não sabe, por incrível que pareça. Sintomas agudos imediatos. Então, no máximo 2 horas depois da ingestão do alimento, vai acontecer alguma coisa. Os principais sintomas são reações cutâneas, né, reações de pele, então é urticária e angedema, que são aquelas placas vermelhas no corpo, vermelhão, incha pálpebra, incha a boca, incha a língua, pode dar, então tá aqui, né, edema e prurido de lábios e língua, que é esse inchaço, vômito e diarreia na hora. Pode dar broncoespasmo, que é o chiado, com tosse, com coriza, com falta de ar. Reações sistêmicas, como anafilaxia, e o choque anafilático, que é quando você tem uma reação no organismo inteiro tão importante, os vasos sanguíneos dilatam, a pressão cai, a pessoa pode desmaiar e pode até morrer,
É assim que faz. É isso uma das causas de morte por alergia, certo? Então, esses são os principais sintomas relacionados à alergia IgE mediada, ok? Que é essa alergia mais grave. Bom, toda sensibilização vai virar alergia? Ou seja, todo IgE positivo significa alergia? O que eu quero trazer aqui? Canso de pegar pacientes que tinham um sintoma nada a ver com nada, lá, criança que tem umas dores de barriga de vez em quando, passa nos benditos aí, nos abençoados dos médicos, que vão lá e pedem trocentos mil exames de alergia, e aí a criança vem com uma tonelada de exame lá, de IgE para ovo, camarão, trigo, não sei o que lá, banana, abacate, bibibibi, e aí vem com um monte de restrição alimentar. Porque o médico não sabe esse conceito aqui e fala: ah, não, o exame está alterado, seu filho tem alergia a todos esses alimentos, e aí a mãe tem que fazer uma dieta de isenção de todos esses alimentos, sem o menor sentido, sem o menor cabimento. Porque a resposta aqui é não, não existe isso daqui que a gente está falando. Para que a gente tenha alergia, a doença alergia, eu preciso ter reação, ou seja, sintoma, associado ao exame. Então, por exemplo, seu filho começou a comer, comeu banana e passou mal. Saiu vermelhão no corpo. Aí, para a gente ter certeza, a gente não sabe, né? Bom, de repente, passou uns dias lá, ninguém ficou sabendo, ele comeu banana de novo e passou mal de novo. Ficou vermelho, ou inchou o olho, ou aconteceu alguma coisa. Aí eu tenho uma suspeita de alergia à banana. Aí eu vou lá e doso o IgE, colho exame para banana. Eu não vou colher para 500 milhões de coisas, certo? Porque o exame pode vir, quando for, pode vir 1 milhão de IgE para ovo, e a criança come ovo e não passa mal. Ou seja, ela não tem alergia ao ovo, ela tem somente a sensibilização. Ela não é alérgica ao ovo. Por que que acontece isso? Porque existe uma coisa que se chama tolerância. O nosso organismo, ele consegue organizar, ele consegue fazer com que não haja essas reações, e aí, você mesmo tendo anticorpo, você não tem alergia. Por quê? O, o sistema imunológico está doidão lá, quer reagir contra determinado alimento. A gente tem mecanismos de defesa, vem lá o consultor do rei, e fala, cara, não, esse cara aqui não é agressor. Ele é bonzinho. Alguém falou besteira para você, você não precisa reagir. Fica tranquilo. Aí o rei fica de boa e o soldado não ataca. Tá? Mas, simplificadamente é isso. Então não adianta ficar colhendo 1 milhão de exames, não serve para nada. E pelo contrário, é perigoso você tirar o alimento de uma criança que tem um IgE positivo. Por quê? O sistema imunológico está doidão. Ele já identificou lá que o ovo, por exemplo, foi uma vez lá identificado como agressor, só que você tem lá um mecanismo compensatório. Ou seja, tem um exame alto, só que não tem reação. Aí o abençoado colhe lá 1 milhão de exames e vem o exame 200 mil para ovo. Fala para a mãe: olha, seu filho é alérgico a ovo, ele não pode comer ovo de jeito nenhum. E aí tira-se o ovo da dieta. O que que acontece? Esse cara aqui, ele sai. Ou seja, o sistema de compensação cai. Só que os anticorpos estão lá. E aí, quando essa criança entrar em contato com o ovo de novo, este cara não vai estar lá. E aí, o que que vai acontecer? Vai ter uma baita reação alérgica, e aí pode a criança até morrer, tá? Então, não é besteirinha esses erros aqui. Essas bizarrices que o povo faz, coloca em risco de morte uma pessoa sem a menor necessidade. Tomem cuidado com isso daí.